Fala galerinha, sou o Gabriel. Hoje estarei gravando uma série de vídeos que Deus tem ministrado no meu coração durante minhas devocionais, alguns testemunhos que têm acontecido e eu tenho anotado. Então eu gostaria de compartilhar durante essas séries de vídeo aí, durante esses tempos aí que irei gravar. Hoje o tema é sobre a importância da intimidade com Deus e a prática do Evangelho. Há uma semana eu estava vindo do trabalho, eu queria passar na minha casa, né, para poder jantar e ir para a igreja, né? E aí, durante esse trajeto que eu faço do trabalho até a estação do metrô, dá mais ou menos uns 3 km ali, mais ou menos, eu faço esse trajeto na caminhada, porque o trânsito ali naquela região ali da Vila Olímpia ali, nesse horário de pico é muito tenso e para tudo, e aí às vezes compensa eu ir andando, né, do que ir de ônibus ali mais ou menos até a estação do metrô que eu pego para vir na minha casa. E então eu fui andando, tal, fui conversando com Deus. E aí, durante esse trajeto, eu vi uma pessoa sentada ali no chão, né, com o semblante meio triste, né, ali. E eu tava de fone de ouvido, ouvindo uns louvores, e ouvindo a milhão. E ele tava com uma criança no colo, essa criança ela tava dormindo. E, e ele tava com um pote de doce, né, e um litro de leite, né, que ele devia ter ganhado de alguém ali, né, ou ter comprado. E, enfim, e ele tava ali sentado em cima de um papelão ali, com um semblante meio triste, e a criança dormindo naquele frio. E eu passei a milhão, passei por ele, né, e como a maioria das pessoas fazem, né, passa e a gente muitas vezes não dá atenção. E quando eu cheguei assim, mais ou menos 2 metros depois, o Espírito Santo falou assim para mim, volta, né? E eu tava ali na esquina bem no farol para atravessar para outro lado da rua. E ele falou assim, volta. Eu falei, ah não, mano, eu preciso chegar na minha casa logo, eu preciso comer e eu preciso voltar para ir para a igreja. E aí o farol abriu, eu fui atravessar e eu não consegui atravessar. Meu corpo ele ficou parado, eu não conseguia atravessar. Voltei. Cheguei pro cara e falei pra ele, e amigão, beleza? Boa tarde. Cara, infelizmente eu não tenho algo financeiro para poder te dar agora. Também não tenho um alimento para poder te ajudar, né? Mas o que eu tenho, eu posso te ajudar. Eu posso orar pela sua vida, falar um pouco de Jesus para você. E aí ele falou, cara, pode sim. Eu, beleza, cheguei ali, orei ali por ele e tal, perguntei o nome dele, o filho dele, e aí encerrou esse processo, eu consegui ir para minha residência, né? Consegui ir pro culto aquele dia, cheguei um pouquinho atrasado, mas consegui ir. Durante o caminho até a minha residência, eu comecei a conversar com o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e ele falando assim, é sobre isso, cara. O evangelho é sobre isso. Eu não quero que você fique evangelizando peixes dentro do aquário, né? Ser um pescador dentro do aquário. Mas eu quero que você seja pescador, né? Você ganhe vidas. E é isso que eu quero te usar como uma ferramenta. E durante o trajeto eu comecei a anotar e vem uns pensamentos, muitas vezes eu começo a anotar no celular e assim vai. E eu comecei a escrever assim no celular durante o caminho, e eu querendo chorar, querendo chorar, querendo chorar. E eu compartilhando com a minha esposa na hora que o que tinha acontecido. E eu falei, eu quero chorar, porque eu tenho essa intimidade. Eu não me importo de estar chorando na rua, chorando na, no trem, no transporte público, na minha casa, na igreja. Eu não tenho esse tipo de problema enquanto que eu esteja falando com Deus e Ele esteja ministrando no meu coração. Eu tenho essa intimidade com Ele, eu não ligo, sabe, de demonstrar minhas emoções mesmo em público ou não, né? Eu tenho essa intimidade com o Pai. E assim, eu fui conversando com ele durante, eu fui anotando, e aí vinham algumas perguntas na minha mente, né? E falando assim, quantas vezes por dia a gente para pra falar do amor de Deus?
para as pessoas. Quantas vezes a gente paramos 5 minutos apenas assim para a gente poder falar João 3,16, né? Falar sobre um pouco do amor de Deus, falar o quanto Ele nos ama, né? Para algumas pessoas. Durante isso aí, né? Deus vem falando assim que ser cristão, né? Não se resume apenas você declarar que você frequenta uma igreja, né? De você postar nos status todo domingo, ou na semana, ou sábado, no culto de jovens, né? Ou nos stories no Instagram, você postar que você está na igreja. Ser cristão, ele não se resume a isso aí, porque não adianta nada a gente postar que a gente está na igreja no final de semana, mas a gente não declara que a gente é cristão, né? E isso aí veio muito forte no meu coração. E fala que o verdadeiro cristão, ele nutre por amor a vidas, né? Se compromete a cumprir a obra de Deus. Quando Jesus, antes de subir aos céus, ele falou assim: ide pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E isso vem muito forte, porque justamente é bem na época que eu tô lendo o Novo Testamento também, e Deus tem ministrado bastante. A mensagem vem falando assim que a nossa rotina, ela nos atrapalha muitas vezes. Nossos compromissos que a gente tem durante a semana, durante os finais de semana, vem nos atrapalhando muitas vezes da gente gerar uma intimidade com Deus, da gente ter esse tempo, da gente poder pregar o Evangelho. Mas o tempo que a gente tem é muito pouco para a gente apresentar a Deus, né? E a gente prioriza as outras atividades, a gente tem os compromissos e a gente dá prioridade do que a gente dá prioridade para Deus. E quantas vezes a gente acorda durante nossa semana, nossos dias, todos os dias, na verdade, e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, além de desligar o despertador, se for para trabalhar ou para estudar, a gente já pega e já começa a mexer no celular, já para ver quem mandou mensagem, para ver como está o status da galera, para a gente poder ver como está a notícia do mundo, né? E a gente deixa Deus de lado. E quantas vezes a gente faz isso por dia? E a gente tem muito tempo que a gente passa nas nossas redes sociais e a gente não tem dado essa importância para Deus. Isso vem me incomodando bastante. E eu fui escrevendo essas mensagens, ele falou sobre isso aí, e falou assim que intimidade não é você passar 10 minutos com o pai, né? Imagine, você tá num relacionamento, você tá casado, e você levanta, vai trabalhar, vai fazer suas atividades, e você não manda uma mensagem, ou manda um bom dia, uma boa tarde, pronto. Chega em casa, janta, e na hora de dormir fala: ó, meu dia foi legal, né? Bacana. Só que eu tô precisando de uma roupa, tô precisando de dinheiro, tô precisando de alguma coisa, né? E eu preciso que você me dê. E vai dormir. E isso aí dá o que? Uns 2 minutos? E eu falo que intimidade não é 2 minutos, né? Mas intimidade é você ter um relacionamento com Deus, você ter um relacionamento com uma pessoa, de você estar compartilhando o seu dia a dia, você estar conversando constantemente, você ter esse tempo para poder conversar. Intimidade é isso, você poder abrir o seu coração, você ser vulnerável, né, de você estar com o Pai. E isso aí hoje, particularmente eu sou vulnerável na presença de Deus e eu consigo ter esses momentos, né. Deus, ele nos chama, né, para perto. Ele chama a gente, além de criar esse laço de intimidade, ele chama a gente para poder pregar o evangelho, da gente poder falar sobre as boas novas. E quanto tempo a gente tem separado para Deus para a gente poder falar sobre o amor dele, da gente não simplesmente pregar, né, mas a gente ministrar na vida de alguém e ser um instrumento usado nas mãos dele.
E hoje é isso que eu queria falar para vocês. É o meu primeiro vídeo, né? Ainda não estou acostumado com as câmeras assim, gravando, né? Mas era isso que eu queria falar com vocês, sobre a gente poder falar mais um pouco do amor de Deus. Porque em João 3,16 ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse aí é um versículo que a maioria dos cristãos conhece. E esse aí é um versículo inicial que a gente pode usar para poder evangelizar a vida de alguém, a gente poder falar que Cristo ama ela, dar um bom dia, boa tarde, né? A gente parar 5 minutos para a gente poder evangelizar a vida dela. Eu acredito que é isso, né? E Deus, ele fala que é sobre isso, a gente precisa fazer o vídeo, a gente pregar, né? A gente poder falar do amor de Deus para muitas pessoas que não conhecem ainda e não foi apresentado. E outras foram apresentadas, só que ele está chamando para mais perto e usa a gente como um instrumento, que a gente precisa dar essa oportunidade para Deus. Só que a gente dá essa oportunidade para a gente ser um instrumento, a gente precisa criar um laço de intimidade com ele. E a gente criando um laço de intimidade, a gente é usado para poder ministrar na vida de alguém, né? E eu espero que essa mensagem, né, seja tocada no coração de vocês, que seja usado. Irei gravar outras mensagens, né, e conforme o tempo eu irei melhorando a minha timidez, né, com as câmeras, mas irei falar mais vezes. Irei compartilhar com vocês alguns testemunhos que têm falado grandemente comigo e algumas mensagens que Deus tem falado comigo durante a minha devocional. E é isso. Hoje o tema foi sobre a importância da intimidade com Deus e a prática do Evangelho. Então, que a gente possa ter esse laço de intimidade com Deus e possamos mais vezes praticar o Evangelho. Um forte abraço para vocês e até mais.